Olá, bem-vindo à segunda aula do curso Assistente de Recursos Humanos. Espero que você esteja entusiasmado e confortável para começar mais essa aula. Agora que você já conhece todos os personagens do curso e todas as características da profissão sobre a qual você deseja se especializar, com certeza você aproveitará ainda mais todo o conteúdo que será passado. Sendo assim, mãos à obra! Para começar, vamos relembrar o que foi visto na aula anterior para refrescar o que já estudamos. Na primeira aula, vimos como funciona a estrutura do setor de RH. Vimos rapidamente cada área, de modo que você tivesse ciência do tipo de atividade que se realiza em cada uma delas. Observe na tela o gráfico usado durante a aula. Vimos que algumas empresas preferem terceirizar esses setores e que algumas nem possuem esse nível de organização. Além disso, foi dito que iríamos focar nosso curso em 2 desses setores que estão destacados na tela: o setor do departamento pessoal e o setor de recrutamento e seleção. Dessa maneira, começamos a aprender sobre o setor de recrutamento e seleção. Vimos que a responsabilidade desse setor é recrutar candidatos no mercado de trabalho e selecionar dentre eles aqueles que têm as características ideais para assumir a vaga em aberto. Deixe-me ver se você está prestando atenção. Vou lhe dizer uma frase e você me diz se ela é verdadeira ou falsa. Consulte sua apostila caso tenha dúvidas. O departamento pessoal é o setor responsável pela administração de todos os procedimentos relacionados aos funcionários. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Muito bem, está correto. Então vamos continuar. Falando especificamente de recrutamento, aprendemos na aula passada que ele é dividido em 4 etapas. Observe-as no telão. Análise da descrição de cargos. Escolher a fonte de recrutamento, que foi o ponto onde nós paramos a aula. Escolher a técnica de recrutamento. E, finalmente, elaborar anúncio. Encerramos a aula passada aprendendo sobre as fontes de recrutamento, que se resumem em: interna, realizada dentro da própria empresa, em que sua principal vantagem é o aproveitamento do potencial humano da própria empresa. E externa, realizada no mercado de trabalho, em que sua principal vantagem é trazer novos talentos para a empresa. Está acompanhando? Complete para mim as frases que estão no telão. É só clicar sobre a palavra e arrastá-la até o espaço em branco. Vamos lá! Parabéns! Podemos dizer que nossa primeira aula foi muito produtiva. Agora que já relembramos os assuntos abordados em nossa primeira aula, vamos dar continuidade ao curso. Observe no telão os tópicos em que vamos nos aprofundar nesta segunda aula. Como você pode observar, daremos continuidade ao processo de recrutamento e conheceremos as técnicas de recrutamento interno e externo. Iniciaremos pelo tópico Seleção de Pessoal. Conheceremos as fases dos processos de seleção de candidatos e como se faz a análise de currículos. Pronto para continuar? Então vamos lá. Se você está lembrado, na aula passada, deixamos Isabela coletando dados para fazer o recrutamento de uma secretária. Vamos ver como ela está se saindo. Ok, preciso de uma secretária, sexo feminino, 2º grau completo. Conhecimentos de informática, PABX e experiência mínima de 2 anos. Onde vou encontrar? Será que aqui na empresa não tem alguma funcionária com essas características interessada em ser promovida? Vou checar no banco de dados e fazer um recrutamento interno. Pensando bem, melhor perguntar para a Débora se essa é a melhor opção. Bem pensado. A Isabela pensou na possibilidade de fazer um recrutamento interno que, como vimos anteriormente, pode servir de estímulo aos outros funcionários. Mas isso não é tão simples quanto parece. Não basta pegar uma pessoa interessada em mudar de função dentro da empresa. Essa pessoa tem que ter os requisitos exigidos pela vaga e reunir as competências essenciais para se desenvolver bem na nova função.
Você pode arriscar tirar uma pessoa de uma função na qual ela está bem e colocá-la em outra em que fracassará. Isso será muito desestimulante para ela e também será prejudicial à empresa, que poderá começar a resistir a abrir outras oportunidades. Mas de que depende o recrutamento interno? Vejamos na nossa árvore de aprendizado. Resultados de testes de seleção pelos quais os funcionários passaram ao entrar na empresa. Esses testes vão indicar se na época em que foram selecionados, os funcionários tinham as habilidades necessárias. Dependendo do tempo transcorrido após a aplicação do teste, seria interessante fazê-lo novamente. Afinal, com o tempo, o funcionário pode ter mudado certos quesitos, melhorando em alguns pontos ou piorando em outros. Resultados de avaliações de desempenho. Muitas empresas costumam realizar periodicamente avaliações de desempenho em seus funcionários. Essas avaliações contêm informações importantes sobre o desenvolvimento do funcionário na empresa. Resultados de programas de treinamento e desenvolvimento. Com a participação em programas de treinamento e desenvolvimento, o funcionário desenvolve novas competências e habilidades. Isso deve ser levado em consideração no momento de uma promoção ou transferência. Análise de descrição de cargos. Verificação das condições de promoção e substituição. Portanto, antes de promover um funcionário, todos esses fatores devem ser levados em conta. Além disso, existem mais alguns cuidados que devem ser tomados quando uma empresa opta pelo recrutamento interno. Ou seja, existem algumas regras para o recrutamento interno. Algumas empresas de sucesso têm uma política muito forte de recrutamento interno e obtêm resultados positivos. Essas empresas que são bem-sucedidas no recrutamento interno seguem 3 regras importantes. Primeira, faz parte da filosofia da empresa oferecer oportunidade de crescimento profissional aos funcionários. E eles são os candidatos preferenciais a qualquer oportunidade que apareça na empresa. Segunda, existem regras claras e objetivas para a avaliação dos candidatos, e estas são de conhecimento de todos. Terceira, essas empresas investem no treinamento e desenvolvimento dos seus funcionários. Mas vamos acompanhar a Isabela novamente. Débora, acha possível fazermos um recrutamento interno para preenchermos essa vaga de secretária? Não, Isabela. Na verdade, eu preferia neste momento trazer pessoas novas para a empresa. Tenho muito interesse em oferecer oportunidade de progresso aos funcionários. Mas precisamos estabelecer critérios antes de fazer uma coisa como essa, ou poderemos ter problemas. Tudo bem. Farei apenas o recrutamento externo então. Obrigada. Onde eu procuro? Por onde eu começo? Nós vamos aprender sobre técnicas de recrutamento externo para podermos auxiliar a Isabela. Clique nas técnicas que forem aparecendo no telão para saber mais sobre elas. Anúncios em revistas e jornais. Essa costuma ser uma boa opção. Jornais de grande circulação são interessantes para recrutar gerentes, supervisores e funcionários de escritório de uma maneira geral. Se a função for especializada, o melhor a fazer é buscar classificados específicos nos jornais ou em revistas especializadas. Agências de recrutamento. Agências de recrutamento são empresas especializadas em recrutar trabalhadores, conforme a necessidade das empresas que contratam seus serviços. Esta é uma boa opção quando a empresa não está preparada para recrutar ou selecionar os candidatos. Ou ainda quando a vaga é sigilosa ou o recrutamento visa buscar pessoas que estão trabalhando em empresas concorrentes. Os headhunters, cuja tradução literal seria caçadores de cabeças, ou melhor, caçadores de talentos, são mais indicados quando se busca funcionários de nível gerencial ou superior.
Contatos com escolas e universidades. Útil se estiver interessado em recrutar pessoas com sede de trabalhar, com muitas ideias novas, mas sem experiência prática. Cartazes ou anúncios em locais públicos. Esta é uma técnica de baixo custo e de retorno rápido, mas é eficaz apenas para recrutar candidatos para cargos simples, cargos operacionais. Os anúncios geralmente são colocados em locais de grande movimentação, como pontos de ônibus ou a portaria da empresa. Indicação de funcionários. Não há muito o que falar sobre essa técnica. O próprio nome já a descreve. São os funcionários da empresa que fazem a indicação de candidatos. Ela é interessante, porque não tem custo e, de certa forma, ajuda a estimular os funcionários, pois, ao fazer a indicação, eles se sentem corresponsáveis pela contratação do indicado. Bancos de dados de candidatos. A grande maioria das empresas costuma manter um arquivo com dados de candidatos que não foram aproveitados em seleções anteriores, ou que simplesmente deixaram seu currículo na empresa, mas ainda não tiveram oportunidade de passar por processo de seleção algum. Esses currículos devem ser consultados em primeiro lugar, pois podem ser uma boa fonte de recrutamento, economizando tempo e dinheiro. Sites especializados. Existem centenas de sites especializados na divulgação de vagas de emprego. Em sua apostila, temos vários exemplos que você pode acessar para conferir. A maioria é gratuita para as empresas e cobra uma taxa dos candidatos que desejam cadastrar o currículo. O interessante é que esses sites possuem um banco de currículos. Nele você coloca os requisitos e recebe os currículos que atendem a esses requisitos. Bolsa de emprego. Existe um sistema governamental gratuito destinado a divulgar informações de vagas de emprego à população. É gratuito tanto para o candidato quanto para a empresa que divulga a vaga. O sistema é simples, é realizado pelo SINE, Sistema Nacional do Emprego, ou pelo PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. A empresa entra em contato, passa os requisitos e o SINE ou PAT agendam as entrevistas, que podem ser realizadas na empresa ou nas dependências do próprio SINE ou PAT. A única obrigação da empresa é, após feita a seleção, passar o nome dos candidatos que foram contratados. Agora vamos tentar ajudar a Isabela. Bem, na sua apostila você encontrará as características da vaga. Pensando nelas, quais seriam as técnicas de recrutamento que Isabela poderia utilizar? Marque sim se as técnicas de recrutamento externo podem ser usadas para essa vaga ou não, se elas não podem ser usadas. Bem, já chequei no banco de candidatos e vi que tem algumas pessoas com os requisitos, mas é melhor recrutar mais candidatos. Vou avisar os funcionários para ver se um deles teria alguém para me indicar e colocarei também um anúncio no jornal local. Mas como faço esse anúncio? Vou ter que perguntar a Débora. Melhor perguntar do que fazer errado. Débora, estou com algumas dúvidas. Não sei bem como fazer o anúncio no jornal. Será que você poderia me ajudar? Claro, anote aí. O anúncio tem que chamar a atenção, tem que ter um tamanho adequado, grande o suficiente para ser notado. Deve ser claro, mostrar quais são os requisitos para atrair os candidatos certos. E mostrar os benefícios e desafios da vaga, para que o candidato se interesse por ela. Como esse aqui, Isabela. É isso mesmo, mas deixe-me completar as informações da Débora. Um anúncio pode ser aberto ou fechado. Um anúncio é aberto quando ele divulga o nome da empresa que está fazendo o recrutamento. E fechado quando não se divulga nomes. As pessoas, obviamente, sentem-se mais seguras em responder a anúncios abertos. Anúncios abertos atraem melhores candidatos.
Porém, algumas empresas costumam fazer o anúncio fechado para que um grande número de candidatos não a procure pessoalmente. Desse modo, não sabem qual é a empresa e são obrigados a mandar um currículo. Isso evita tumultos como esses que estão vendo. Para não ter que fazer o anúncio fechado e não passar por esse tipo de problema, a dica é deixar claro no anúncio que os candidatos não serão atendidos pessoalmente antes da análise curricular. Mas mesmo tomando esses cuidados, alguns ainda insistem em ligar ou entregar o currículo pessoalmente. Em sua apostila, você encontrará exemplos, anúncios e outros itens relacionados ao recrutamento externo. Além disso, você encontrará exemplos de como divulgar uma vaga quando a opção for o recrutamento interno. Todos os cuidados tomados em um recrutamento externo devem ser tomados também em um recrutamento interno. Agora que você já sabe como fazer um recrutamento interno ou externo, podemos fazer um pequeno exercício. Temos no telão anúncios de vagas de emprego. Embaixo de cada um deles, temos as opções aberto ou fechado. Você deve escolher aberto para os anúncios abertos e fechado para os anúncios fechados. Vamos lá! Terminamos assim o curso. Até mais! Bem, é só uma brincadeira. Ainda temos muito caminho pela frente. Vamos começar a discutir sobre seleção de candidatos. Enquanto o recrutamento tem o objetivo de atrair candidatos, a seleção vai buscar entre esses candidatos recrutados aquele que melhor atende às características da vaga. O número de fases do processo de seleção varia de acordo com o perfil da vaga, número de candidatos, prazo de contratação, cultura da empresa e até mesmo preferência do selecionador. Eu, particularmente, gosto de dividi-lo em 5 fases. Clique nas fases para saber mais sobre elas. Primeiro, filtro de currículos. Após o processo de recrutamento, vários currículos chegam à empresa. Muitos deles sem os requisitos necessários para o preenchimento da vaga. Essa frase trata-se justamente de filtrar esses currículos para deixar somente aqueles que são interessantes. Segundo, aplicação de testes. Após o filtro de currículos, os candidatos selecionados devem ser chamados para realizar testes que comprovem seus conhecimentos, competências e habilidades. Geralmente, esses testes são realizados por psicólogos da empresa ou contratados especialmente para isso. Quando não existem psicólogos na empresa e esta não deseja contratar esse tipo de serviço, as capacidades técnicas podem ser avaliadas através de testes específicos, como informática, redação, cálculo e etc. Os candidatos aprovados nos testes passam para a nova fase de seleção. Algumas empresas não aplicam teste algum. Confiam na experiência do candidato como garantia de que ele possui as habilidades indicadas e tentam extrair mais informações nas entrevistas. Terceiro, entrevista com selecionador. A entrevista é dentre as técnicas do processo de seleção a mais utilizada. É a melhor maneira de se conhecer o candidato e geralmente é a fase mais importante no processo de tomada de decisão. Em algumas empresas, os candidatos passam por várias entrevistas até serem aprovados. Veremos essa fase detalhadamente nas aulas seguintes. Quarto, recolhimento de referências. A história do candidato em outras organizações fala muito sobre ele e tem grandes chances de predizer como será sua história nessa nova empresa. Por isso, devem ser recolhidas referências dos candidatos que chegam a essa fase. Candidatos com experiências negativas repetitivas
mesmo tendo ido bem em todas as demais fases do processo de seleção, devem ser descartados. Também veremos isso detalhadamente mais adiante. Quinto, entrevista final com o solicitante da vaga. A boa relação entre chefia e subordinado é importantíssima, assim como a boa relação do setor de RH com os demais departamentos. Por isso, é importante que a entrevista final seja realizada pelo responsável direto pelo funcionário que será contratado. Dessa forma, ele mesmo irá tomar a decisão final na escolha do candidato e será também responsável pela contratação. O ideal é passar 3 candidatos finalistas para que ele escolha um, enquanto os demais ficam no banco para uma futura seleção. Esses candidatos podem também ser descartados dependendo da avaliação recebida do entrevistador. Para fixar esse conteúdo, faremos mais uma atividade. Você verá no telão algumas situações do processo de seleção. Em seguida, você terá que dizer a qual fase do processo de seleção a imagem se refere. Vamos começar. Muito bem! Bom, o que vimos até agora foi só uma encenação, pois na realidade a Isabela ainda tem que encontrar uma secretária. Ela já fez o recrutamento. Vamos tentar ajudá-la com a filtragem dos currículos. Ai, meu Deus! Mais de 200 currículos para uma vaga só? Qual desses será o candidato ideal? Na mesa da Isabela, encontram-se centenas de currículos de perfis variados. Vamos testar os conhecimentos que você adquiriu até agora. Na sua apostila, você encontrará as características da vaga e uma lista de currículos. Com base nessas características, selecione apenas os currículos que completam os requisitos da vaga. Como vimos, apenas os currículos com todos os requisitos exigidos pela vaga devem passar pelo processo de filtragem. Ou você terá candidatos parcialmente desqualificados. Fique atento, você deve checar no currículo também a estabilidade que os candidatos costumam ter nos empregos. Candidatos que ficam pulando de emprego em emprego são instáveis demais, melhor descartá-los. Assim, encerramos nossa segunda aula, mas antes de terminarmos, vamos recapitular alguns pontos importantes dela. Na aula de hoje, encerramos o tópico recrutamento, no qual você pode conhecer as técnicas de recrutamento interno e externo. Vimos que no recrutamento interno temos que seguir alguns critérios, caso contrário, alguns problemas podem aparecer. Já para o recrutamento externo, aprendemos algumas técnicas como anúncios em jornais, agências de recrutamentos, headhunter, caçadores de cabeças, anúncios em locais públicos, sites especializados, entre outros. Aprendemos também sua aplicabilidade, ou seja, qual a melhor técnica para cada situação. Vimos como elaborar um anúncio e conhecemos as fases do processo de seleção. Finalizamos a aula aprendendo algumas técnicas de análise de currículos. Assim, chegamos ao fim de nossa segunda aula. Confira agora esta aula em sua apostila. Lembre-se, a apostila é parte fundamental em seu aprendizado. Portanto, sempre a tenha em mãos. Através dela, você poderá tirar dúvidas e rever os conceitos ensinados sempre que achar necessário. Até a próxima aula!